Bom pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossos vídeos aqui, essa série, né? O Imortal. Então, alguns vídeos passados eu falei, né, sobre Narada Muni, o grande sábio, né, que fez uma criança voltar a falar, né? Tinha morrido. Então eu queria falar mais detalhes desse passatempo, que na realidade isso aconteceu com o grande rei Maharaj Chitraketu. Então esse Chitraketu era um rei que tinha assim, muitas esposas, mas ele não tinha filho. Então ele estava triste, né? Um rei que não tem filho, né? Ele quer deixar herdeiro, não tem herdeiro. Então, aí apareceu um sábio lá chamado Anguira, apareceu no palácio dele, e aí ele reverenciou o sábio e pediu o sábio para ajudá-lo, né? O sábio entendeu que ele estava triste, né? Falou: o que você quer? Eu queria ter um filho, então. Então o sábio executa uma grande cerimônia, um sacrifício, né? E faz oferendas, né? E assim, ele falou assim: pega sua esposa principal, porque ele tinha muitas esposas, pega a esposa principal, que ela vai ter criança. Aí a criança oferece à esposa o resto dos alimentos lá da oferenda, né? Da oferta lá, uma praçada. Ela come e aí eles têm um intercurso sexual e ela fica grávida mesmo, né? Aí o rei fica super feliz, muito jubilante. E o sábio, antes de ir embora, fala assim: ó, essa criança será conhecida como Harsha Shoka. Isso quer dizer lamentação e júbilo. Harsha é júbilo e Shoka é lamentação. Aí eles ficaram assim. Mas o sábio foi embora antes deles questionar mais. E aí a criança nasceu. A criança nasceu e aí as outras co-esposas que não tinham filhos, elas começaram a ficar com ciúme, né? Porque o rei queria ter filho, e aí a principal teve filho, as outras ficaram com ciúmes, começaram a ficar com inveja, porque elas não tinham filho, e começaram a lamentar, e a inveja foi crescendo e crescendo, aí por fim elas decidiram envenenar a criança. Então quando a criança nasceu, o rei ficou muito feliz, mas as co-esposas não aguentaram de tanta inveja que mataram a criança. E aí pronto, foi um lamento, todo mundo voltou a chorar e reclamar, e pedir, assim, a rainha começaram a culpar a providência, né? Isso não é justo, você não sabe fazer o seu serviço direito, como é que deixa uma criança morrer assim? Ficaram loucas, né? Começaram a falar pro filho: meu filho, acorda, você está dormindo, né? Aí o sábio Anguira Muni, o sábio poderoso, ele ficou sabendo dessa situação, e aí ele voltou lá, né? Só que ele levou um outro sábio, que é Narada Muni, esse grande sábio Narada Muni, que é o famoso sábio Narada, que é o mestre de Vyasadeva, né? Vyasadeva é o que compilou todos os Vedas, então, alto nível, né? Levou Narada Muni lá. E aí eles chegam lá e eles foram disfarçados. Eles começam a instruir o rei, né, sobre a vida espiritual. Você está lamentando por essa criança que está morta aí, mas acontece que antes dessa criança nascer, você não tinha relacionamento, né? Daqui no futuro, agora a criança está morta. Daqui a pouco não vai ter mais relacionamento. Então esse relacionamento que você tem com ela, esse é temporário. Na realidade isso é ilusório. Começa a falar sobre isso, né? Que ele tinha que perder parar de lamentar, porque aquilo era temporário, não existia antes, não vai existir no futuro, e agora a criança está morta, a criança não vai acordar ali, entendeu? Então, e aí começa a instruir, e aí o rei Chitraketu, né, ele recupera, né? As rainhas continuaram chorando, ele recupera assim a consciência ali, começa a elogiar o sábio: olha, vocês não são pessoas comuns, vocês devem ser. Aí citou o nome de vários sábios, inclusive o nome Narada Muni e Anguira Muni. Né? Ele entendeu que aqueles dois sábios que estavam ali não eram sábios comuns, eram especiais. E aí o Anguira Muni se revela: não, nós somos. E o Anguira Muni fala: foi eu que fiz a cerimônia, que você teve a criança. E se revela para ele, né? Aí Narada Muni, que é o maior de todos os sábios, né? O seu poder místico, ele vai para a criança e fala assim, e fala a entidade viva: por que você deixou esse corpo? Né? Seus pais estão lamentando,
você deve voltar, você é o príncipe, você é o herdeiro de todo esse reino aqui, você deve voltar para sua casa. Né? Lamentando por quê? Então, com o poder de Narada Muni, a entidade viva que deixou aquele corpo, ele volta àquele corpo e começa a falar, né? Olha, devido às minhas atividades passadas, eu tive vários nascimentos, né? Às vezes superiores, às vezes inferiores, e tive pais e mães de todas as maneiras, né? Mas de que pai e mãe que você está falando? E essas pessoas aí não são meus pais e minhas mães mesmo, porque na realidade ninguém é pai ou mãe de ninguém, né? Porque a entidade viva passa por vários corpos, né? Assim. E, então, aí fica todo mundo assim, fica todo mundo, né? Então, como posso aceitar essas duas pessoas como meus pais e mães? Eu tive dezenas, milhares de pais e mães, então quem são meus verdadeiros pais e mães, né? Então ele fala, né, que no mundo material as pessoas se relacionam de diferentes maneiras, né? Mas esse relacionamento é devido ao corpo. Só que o corpo é temporário, e quando o corpo acaba, o relacionamento também acaba, né? Assim, na realidade, não... Então, assim, nós não devemos falsamente nos envolver com essa lamentação pela perda do corpo, porque isso acontece mesmo, né? Ele fala que, na realidade, a entidade viva, ela é que é eterna, imperecível, e ela assim, ela é tão elevada, tão sublime. Fala assim, a entidade viva ela é tão sublime que é igual em qualidade à própria suprema personalidade de Deus. A entidade viva é tão sublime que em qualidade é igual a Deus, não em quantidade, né? Deus é o ilimitado, né? Brilhante, iluminado, e nós somos uma centelha. Então, em qualidade nós somos iguais a Deus, não em quantidade. Diferente de Deus, né? Então, assim, só que porque ela é diminuta, porque a entidade viva é diminuta, então esse é o menino falando, dentro do corpo falando, né? Porque a entidade viva é diminuta, ela se sujeita à ilusão desse mundo material, né? E ela esquece de sua verdadeira identidade espiritual pura, né? E por causa disso ela aceita diferentes corpos, né? E assim ela vagueia por diferentes corpos. E aí a criança para de falar e vai embora. A entidade viva veio, falou e foi embora. Aí todo mundo ficou assim, uau! Ficou todo mundo atônito, né? Então, aí as pessoas, imagina, ele falou, meu pai, minha mãe, que pai, que mãe está falando? Esses não são meus pais. Aí os pais, né, que era o rei Titaqueta e a esposa principal, eles ficaram assim, na hora eles perderam toda aquela afeição que eles tinham pelo filho, de relacionamento, aquilo cortou, né? Fala assim que assim ficaram atônitos, então cortaram as algemas da afeição que tinham, né? E pararam de lamentar. Para lamentar porque toda a lamentação devia àquela afeição. Então eles cortaram, eles entenderam que essa entidade viva, eu fui pai, mas na realidade não sou pai realmente, ninguém é pai e mãe de ninguém. Aí eles perderam tudo isso e pararam de lamentar, né? E assim executaram a cerimônia, né? E fala, né, que essa afeição é realmente muito difícil, né? Quem já perdeu parente sabe, né? Fica lá pensando nos pais, nas mães, sei lá. Quem já perdeu um parente lamenta, lógico, natural. E essa afeição é muito difícil de cortar esse nó. Mas porque eles viram assim, a criança morta voltar a falar e dar essas instruções, eles facilmente perderam aquele apego ali. Eles cortaram as algemas da afeição, que é uma coisa muito difícil de fazer. Eles fizeram facilmente, depois daquela aliança, eles fizeram facilmente, eles perderam isso, né? Aí as co-esposas, né? Porque na realidade, como falei, essa criança foi envenenada pelas outras co-esposas, né? Aí elas ficaram assim, arrasadas, né? Pô, elas causaram tudo aquilo, né? Elas ficaram arrasadas assim, e com remorso, né? Lamentando, uau. E aí, seguindo as instruções dos sábios, né? Elas revelaram a mente para os sábios, né? Na verdade, os sábios já sabiam de tudo que estava acontecendo. Inclusive, o sábio Anguira deu o nome da criança Racha Choca, porque ele previu, vai ter problema. Né? O rei tinha centenas de esposas, não tinha filho. Uma vai ter filho, as outras vão ficar com ciúme, vão ficar com inveja, aí ele previu isso. Então aí seguindo a instrução dos sábios, elas foram banhar-se no rio de Amuna, né? No caso lá,
e foram praticar atividades para purificar, né, para expiação de suas atividades pecaminosas, né. Então, no significado dessa história, né, Prabhupada, ele comenta, né, que hoje em dia, no mundo moderno, né, muitas mulheres cometem aborto, né, ele fala isso, né, que na realidade o aborto você está matando a criança, né, dentro do ventre, né. Isso é uma atividade pecaminosa. As pessoas tentam falar que não é, mas no fundo é. Né? A atividade viva está lá dentro e se você propositalmente mata a criança no ventre, comete aborto, isso é uma atividade muito pecaminosa. Ele fala assim que qualquer pessoa que tenha feito isso antes, alguma vez, né, ela tem que assim, adotar a consciência de Cristo muito seriamente. Né? Quem já cometeu isso antes deve, a partir de então, adotar a consciência de Cristo muito seriamente, né? E que começa com esse processo, né, do cantar o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mas sem cometer ofensas, né? Tem as ofensas no cantar do Santo Nome. Nós temos que evitar de cometer as ofensas que se devem ao cantar do Santo Nome, né? Uma das ofensas é blasfemar as pessoas que são santas, que estão ensinando a você esse processo, né? Deve parar de comparar Deus com semideuses, por exemplo, né? E assim, muitas atividades. E outra ofensa muito séria é achar, porque o Santo Nome de Cristo purifica das ofensas, é cometer novamente atividades pecaminosas, né? Na força do cantar. O Prabhupada fala que essa ofensa é a pior das ofensas, né? É que essa ofensa é porque a pessoa, ela assim, se eu cantar Hare Krishna vou me purificar, então eu vou continuar cometendo atividades pecaminosas, né? Ele compara com as pessoas que vão lá na igreja, confessam e comungam no domingo, na segunda-feira voltam à atividade. Isso é uma ofensa. Isso por si só já é uma ofensa. Então, a purificação realmente acontece quando a gente para de cometer atividades pecaminosas. Então, a pessoa entende que cometeu uma atividade pecaminosa, ela se arrepende e ela adota a consciência de Cristo muito seriamente, evitando as ofensas. E uma das ofensas principais é essa, né? Nunca mais cometer essa atividade novamente, porque assim você vai continuar, né, as suas atividades pecaminosas, e aí você não vai se purificar de ter cometido isso. Então, assim, esse é o processo da consciência de Krishna, né? Que a pessoa ela pode restabelecer na sua posição de alma espiritual. Porque a alma espiritual é que é eterna, ela é que é imortal. Né? Nós somos imortais como almas espirituais. E se nós adotarmos a consciência de Cristo seriamente, nós vamos ficar livres, né, de todas as atividades pecaminosas que nós já cometemos, né? E nós vamos poder, já falei várias vezes sobre isso, né? Nós vamos reviver nossa consciência original pura, de almas eternas, né? Que somos qualitativamente iguais a Deus. Imagina, a alma espiritual é uma centelha pura, ela é igual a Deus em qualidade, né? Ela tem qualidade pura como Deus, né? Nós somos eternos, plenos de conhecimento e bem-aventurança. Então, toda entidade viva tem as mesmas qualidades de Deus, se chama Satchit Ananda. Essas qualidades são eternas. E nós temos isso naturalmente. Só que agora, devido ao nosso condicionamento, nós aceitamos esse corpo material e nós ficamos sujeitos, né, a repetido nascimento e morte, identificado com esse corpo. E o júbilo da nossa atividade, né, e o júbilo de ser uma alma pura, igual a Deus em qualidade, nós estamos desperdiçando. E assim, nós não vamos poder assim saborear a imortalidade. Então, na realidade, nós somos imortais, como almas espirituais. Então, adotando seriamente a consciência de Krishna, a pessoa pode reviver a sua consciência, a sua condição, né, de um ser imortal, que nós realmente somos, né, almas espirituais. Tá bom? Então, vou encerrar essa série de vídeos aqui do Imortal. Hare Krishna, muito obrigado. Hare